no coração. E dentro do quadro evangélico nós temos assim, como a gente já tem tratado nas últimas semanas, a falsa impressão de que esse problema está resolvido. Porque nós não trazemos nos locais de reunião imagens, né? A grande verdade é que isso não quer dizer muita coisa. Porque o lugar da idolatria não é no altar. Ou pelo menos não naquilo que nós geralmente chamamos de um altar dedicado a um ídolo. Porque o lugar onde os ídolos nascem não são nos altares, é no coração humano. Mas antes de começar, propriamente dito, eu queria tratar de algo que a gente já conversou em alguns momentos, que é uma análise acerca do motivo pelo qual um grupo seleto, inclusive é o grupo que mais cresce dentro da realidade evangélica, e é o grupo dos desigrejados. O último censo informa que a Assembleia de Deus foi a congregação que mais cresceu esse ano. Ela cresceu 11%, enquanto o grupo dos desigrejados cresceu 14%. É um contrassenso, porém, o argumento que esse grupo apresenta é que é, para mim, revelador. Você poderia me responder que esse grupo, de fato, está decepcionado com a igreja? É com a igreja, de fato, que ele está decepcionado? A grande verdade é que não. Mas com algo que uma determinada configuração da igreja propõe. Nós sabemos que hoje há um evangelho que propõe uma quantidade, digamos, inusitada de deuses. A impressão que a gente tem em alguns lugares é que o panteão grego, nórdico, romano, hindu, afro-brasileiro, em algum momento se descortinou e agora nós somos uma religião politeísta, que é um Deus para cada coisa. É o Deus da vitória, é um Deus para fazer eu passar um concurso público, é o Deus para inflar meu ego, é o Deus para me massagear. A grande verdade é que essa pessoa que diz estar decepcionado com a igreja, ela só revela uma coisa. Ela revela o quanto o coração dela está repleto de altares. E esses ídolos que a religião propõe são mutuamente atraídos. A grande verdade é que nenhuma religião, embora possa carregar em si o intuito de satisfazer o coração humano, vai conseguir fazer isso na sua inteireza. Porque esse não é o objetivo daquilo que dá significado à palavra religião, que é religar o homem a Deus. Satisfazer os desejos humanos não religará o homem a Deus. Isso só revela o quanto o nosso coração está repleto de ídolos egoístas e pecaminosos. A nossa constante avidez por ter é a vitória. Minha vitória tem sabor de mel. Quem já ouviu essa música? E o ambiente é nutrido por esse tipo de pensamento. Então, o que essa pessoa, na verdade, carrega é um sentimento de frustração por não ter as suas vaidades pecaminosas satisfeitas. E o ambiente evangélico vive
permanentemente tomado por um sentimento de frustração, porque agora a ficha cai, e a verdade, o problema da pessoa não é com a igreja. O problema é porque ela não teve as suas vaidades satisfeitas, ela não teve a sua cobiça pecaminosa satisfeita. E essa mesma atitude é o que nós vemos, inclusive, na atitude de Eva. Eva, digamos assim, é o símbolo máximo dessa experiência. Eva faz, inclusive, no que diz respeito à sua cobiça, avaliações que muitas vezes nós fazemos. Ela faz uma análise, e essa análise é descrita lá em Gênesis 1. Gênesis 1 não, em Gênesis 6. Não, Gênesis 3, desculpa. Quando é avaliada a relação que ela estabelece com o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele fruto vai sendo discernido como algo que chama a atenção dos olhos de Eva. Como algo que chama a atenção do apetite de Eva. Então, a gente pode entender que Eva faz um apelo para fins muito justos, para manifestar sua cobiça. Está lá, é justo. Aquilo despertou nela um apetite, aquela despertou nela um conceito de ética, o fruto era bom para se comer. A grande verdade, igreja, é que a idolatria, ela começa partindo de um sentimento de cobiça, onde a gente tenta aplicar sobre esse sentimento fins justos. E aí, como Eva, a gente pode apelar para o fim nutricional daquele fruto. Então a gente começa, como eu tenho dito nas outras oportunidades, a gente transforma algo que de fato é justo em algo profano. Era justo que Eva se sentisse atraída por aquele alimento, porque afinal de contas, ela foi criada naturalmente com um apetite. Agora, quando esse apetite está voltado para fazer aquilo que Deus diz, para que eu não faça, é quando nós nos corrompemos. E aí nasce a idolatria. Então, em toda essa conjectura que eu acabei de descrever, de uma medida de um evangelho que, na verdade, vende para as pessoas uma compreensão completamente distante daquilo que é a relação com Deus, essas pessoas não estão frustradas com a igreja, elas estão frustradas com a falta de resposta à avidez da sua cobiça. Bom, se Deus não satisfez o meu apetite, se Deus não satisfaz a lei do pecado que eu carrego em mim, então, se Deus não satisfaz os meus desejos, então, eu tenho um problema agora com Deus. Mas a grande verdade é que esse problema não é com Deus, esse problema é com ela mesma. Como eu disse na semana passada, o homem é a desgraça de si mesmo. Nós não precisamos, igreja, de Satanás para infringir sobre o homem nenhum peso de autodestrutibilidade. O homem carrega em si essa capacidade. O homem é capaz de se autodestruir e ele não precisa de nada fora, como eu disse na semana passada, para manifestar essa característica tipicamente humana. Essa é uma característica que pode ser alimentada pelo ambiente fora, mas ela é gerada no coração do homem. Eu queria que nós lêssemos Marcos 7. Nós vamos ler uma sequência de textos para cooperar. Marcos 7, a partir do 21 até o 22. A grande verdade, igreja, segundo Calvino, é que o coração do homem é uma fábrica de deuses, é uma fábrica de falsos ídolos, é uma fábrica de deuses, de fato, que correspondem à insanidade humana.
Você quer descobrir o quanto o homem é insano naquilo que ele carrega interiormente? Avalie a sua capacidade constante de colocar coisas no lugar de Deus, de colocar pessoas no lugar de Deus, de colocar falsos aspectos de ordem religiosa no lugar de Deus. Às vezes a pessoa tem uma relação muito boa com a religião, mas ela não conhece Deus. É como eu já disse algumas vezes, a pessoa supostamente sente a presença de Deus, a pessoa supostamente recebe favores de Deus, a pessoa supostamente sente a presença de Deus, mas ela nunca se relacionou de fato com Deus. O que de fato ela se relaciona é com essa religião mentirosa que ela construiu e que ela chama de evangelho. E que de boa notícia não tem absolutamente nada. A grande verdade é que é a notícia mais desgraçada que ela carrega consigo mesma, porque alimenta os deuses que ela carrega no coração. E é no coração que nasce todos os pecados. E é a idolatria a mãe de todos os pecados. Todo e qualquer desvio de ordem sexual, todo e qualquer desvio de ordem ética, todo e qualquer desvio de ordem comportamental, igreja, está diretamente relacionado à idolatria que nós carregamos no nosso coração. O quanto nós julgamos necessário os deuses que nós permitimos que tomem o lugar do Deus verdadeiro em nossas almas. Todas as vezes que isso é permitido, igreja, estamos, de fato, condenados. Porque agora nós nos tornamos escravos da nossa própria avidez, do nosso próprio apetite. Nós vemos homens com a vida destruída por conta de seus apetites e por conta de sua ganância. Chega um determinado momento em que a necessidade por dinheiro torna um homem capaz de tudo. Nós vemos homens com seus casamentos destruídos, porque para saciar a sua avidez sexual, ele é capaz de destruir a vida dele e a vida da esposa. Ele é capaz de destruir a vida dos filhos. Ele é capaz de deixar uma marca totalmente digna de ojeriza para satisfazer o seu bel prazer. Vemos homens que carregam um apetite tão degenerado que são capazes de abusar das próprias filhas, dos próprios filhos. Vemos mulheres que são capazes de se entregarem à prostituição por conta da avidez de seu apetite. E isso não é nada que nasce fora, igreja. Tudo isso corresponde àquilo que o homem carrega dentro. Esse suposto ambiente criado fora, de fato, ele propicia aquilo que nós carregamos dentro. E é isso que ele faz. Ele gera a atmosfera para que eu possa, na minha mais vergonhosa idolatria, eu possa trazer isso para fora. Porque, na verdade, esse ídolo que eu carrego dentro, tudo que ele deseja é trazer toda a desgraça que ele promove dentro para fora. E ele se torna um efeito em cadeia. Eu queria que alguém lesse o texto. Marcos 7. Alguém achou? Acharam? Alguém achou? Ninguém achou? 21 e 22. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Então não há um outro lugar onde essas coisas nasçam. Como eu disse na semana passada, a psicologia e a sociologia vende o falso conceito de que o homem é fruto do meio. De que o homem é fruto das experiências às quais ele está exposto.
E isso é uma mentira. O meio gera o ambiente, mas a grande verdade é que tudo isso está no coração do homem. Ele só quer uma oportunidade para colocar toda a sua miséria para fora. Ao ponto de que a psicologia vem do seguinte conceito: um homem que se reprime nos seus desejos internos, ele terá um problema. Mas a grande verdade é que todo homem que libera, que coloca para fora aquilo que está dentro dele, toda a desgraça que ele carrega, ele é um Hitler em potencial, ele é um psicopata em potencial. Se não é o próprio Deus, a força que contém o homem, o efeito destrutivo daquilo que o homem representa em si mesmo, nós conhecemos ou não conhecemos? Eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu sei o que é carregar uma arma e estar no intento de matar uma pessoa. Eu conheço esse sentimento. E eu posso afirmar para vocês que esse sentimento não foi nada gerado fora, foi algo que eu carreguei dentro de mim. Das vezes que eu traí minha esposa, não foi nada fora, era algo que estava dentro de mim. Das vezes que eu fui um mau filho, das vezes que eu quis matar meu pai, não era nada fora, estava dentro de mim. Havia um ambiente fora propício para isso, mas tudo estava dentro de mim. A grande verdade é que por conta desse ambiente religioso deturpado, a palavra libertação para nós ganhou sinônimo de exorcismo. Posso falar para você? Você pode passar por centenas de milhares de sessões de descarrego. Mas enquanto você não olhar para dentro de si mesmo e chegar a uma conclusão, a lei do pecado que há em mim, como Paulo descreve em Romanos 7, se você não for sincero o suficiente para entender isso que Marcos 7 nos descreve, que o problema está no meu coração e nos ídolos que eu vou permitindo. Eu quero que você entenda essa noite, igreja. Os seus sentimentos de inveja, os seus sentimentos de cobiça, os seus sentimentos de realização pessoal, o seu frequente desejo é o ídolo que não precisa estar inflado de uma força diabólica para dominar a sua mente. Basta você permitir que ele esteja aí. Eu queria que nós lêssemos outro texto. Jeremias 17, 9. Quem achar primeiro, por favor, leia. Jeremias 17, 9. E esse é o seu coração. Qual é a terminologia que usa na sua tradução aí? Na sua versão? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Perverso e enganoso. É isso. O que o meu coração é e o que o seu coração é. Lê sua versão aí. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Esse é o meu coração e o seu coração, igreja. Esse é o coração que agora entra em crise, porque a religião não me dá as respostas que eu quero. Esse é um coração em crise, porque agora Deus não corresponde à minha cobiça na alma, à minha avidez, ao meu apetite insaciável. E onde a minha relação com Deus está baseada num único critério: Deus, faça. Como se Deus tivesse alguma obrigação. Como eu disse no começo, a nossa relação com Deus está baseada como se Deus devesse alguma coisa ao homem. Como se Deus devesse alguma satisfação ao homem. Como se Deus devesse respostas ao homem. Embora Deus tenha escrito 2 cartas ao homem, a natureza e a própria Bíblia, para descrever de fato o que ele esperava dessa relação, o homem está na sua arrogância cobrando de Deus uma resposta. Deus agora tem que provar para o homem que ele é.
Deus agora tem que provar para o homem que ele existe. Vai lá, me dê prova de que você é Deus e faça o que eu estou lhe ordenando. Essa é a relação, igreja. E por isso nós temos na nossa mente uma imensa dificuldade de compreender qual é de fato o intento de Deus em se propor em se relacionar com o homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus estabeleceu um pacto com o homem. Agora, esse pacto é de ordem unilateral. Ele estabeleceu os critérios. Ele. Agora você pode chegar à conclusão de que talvez você possa estabelecer critérios para se relacionar com o Criador de todas as coisas. E isso só vai revelar mais uma coisa: o quanto o coração do homem é enganoso. O quanto o coração do homem é, de fato, pervertido. O quanto o coração do homem precisa ser redimensionado para aquilo que Deus intenta em ter criado o homem com um coração. Esse lugar imaterial por onde passam as decisões, as emoções e os sentimentos do homem, que não é necessariamente cardia do grego. Mas esse lugar por onde o coração do homem permite processar suas percepções. No discipulado, no último discipulado que nós tivemos, nós estávamos estudando Efésios 2, 1 e 3, você lembra? Nós falávamos, o texto diz que o homem está subjugado a 3 forças: ao mundo, à carne e ao próprio diabo. A grande verdade é que esses 3 aspectos, eles são assim como o meio, porque de fato eles definem o meio. E Paulo encontrou nesses 3 elementos aquilo que de fato promove esse ambiente onde os ídolos do nosso coração vão ser de fato atraídos, para que assim eles se desenvolvam e tomem por completo a consciência humana. Mas a grande verdade é que, embora eles sejam os promotores, aqueles que subsidiam esses deuses internos, esses ídolos internos, não são eles a causa. E a grande verdade é que na nossa covardia, a gente diz que não, é porque eu tenho um problema com a carne. A carne é fraca, deixa eu te falar, a carne é fraca, mas o pecado não é nenhum suplemento alimentar. A carne não é o nosso problema. O diabo não é o nosso problema. O problema é o nosso coração. Um coração que resiste o motivo pelo qual ele foi criado. E nós aqui nesse dia, nós chegamos a muitas conclusões. O mundo não é uma outra coisa senão o resultado do quê? Do coração do homem. As realidades que se tornam um meio pelo qual um homem oprime outro homem, no qual um deflagrar de desgraça se dá na humanidade, não é fruto senão do coração do homem. Mas nós não queremos olhar para o nosso próprio coração e concluir isso. A gente está sempre colocando a responsabilidade fora do homem. E nos perdemos no nosso engano, no nosso engodo. E somos constantes vítimas. Ah, não, porque eu fui criado assim. Ah, não, porque eu fui educado assado. Ah, não, porque eu tive tal trauma. Está diante de vocês, igreja, um cara que tem muitos traumas. Que carrega em si muitas marcas.
E posso dizer para você que se eu for dar vazão, eu acredito que tem outros homens aqui também. Muitas moças que carregam em si seus traumas. Mas será que esses traumas, essas feridas, justificam? Eu já falei para vocês da história de um homem chamado Jesus Cristo, que carregava em si toda a possibilidade de ser um Barrabás. Mas essa não foi, em hipótese alguma, a compreensão que ele tinha acerca do próprio coração. Porque tudo que ele fazia porque o Pai assim ordenou. Tudo que ele fazia porque assim o Pai ensinou. Tudo que ele fazia porque assim ele viu o Pai fazer. Porque não havia no coração de Jesus um altar erigido a um outro Deus. Ele era Deus, ele entendia quem era Deus. O seu coração humano, até mesmo cardia, o órgão, não pertencia a ele mesmo. Ele não estava exposto ao ambiente externo. Ele não se permitia ser alvo do ambiente externo. Ele não se permitia ser fruto de uma sociedade extremamente preconceituosa, fruto de apadrinhamento, fruto de todo tipo de preconceito, ou de o looping da sociedade. Era de fato o lixo, do lixo, do lixo, do lixo. Ele estava lá, inclusive, e em nenhum momento aquilo o afetava, ao ponto de arrancar dele a sua identidade. O ambiente fora não afetava aquilo que estava dentro. E ele criou 12 homens, ele educou e ensinou 12 homens a reproduzirem a mesma coisa de maneira fiel. Ele ensinou homens que a princípio eram homens que traziam o mesmo engano em seus corações. Mas nem por isso esses homens continuaram sendo fruto da sociedade judaica preconceituosa e fruto de tráfico de influência, apadrinhamento e coisas afins. Homens que mudaram a história da humanidade. Mulheres que mudaram a história da humanidade. Esse foi o fruto. Esse foi o fruto. Ele ora para o futuro e se alegra do seu penoso trabalho. Porque ele deixou claro a possibilidade de ter um coração livre da idolatria que nós carregamos em nossos corações. Eu queria que nós lêssemos outro texto. Tiago 4:1. Acho que não vai dar para ouvir quem vai ler, então eu vou ler aqui. De onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas entre vós? Não vem daqui dos prazeres que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e não tendes, então matais. Buscai com avidez, mas nada conseguis obter. Então vos entregais à luta e à guerra. Não possuís, porque não pedis. Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes com os vossos prazeres. Toda relação, igreja, que o homem estabelece com um ídolo, e a grande verdade é, como eu já tenho dito, o ídolo não está fora. A relação do ídolo não nasce no ritual. A relação com o ídolo nasce no nosso coração. E é no nosso coração que começam todas as guerras, todos os conflitos étnicos, todos os conflitos raciais, toda a opressão não nasce no lugar fora do homem. E às vezes nós avaliamos a realidade mundial e estamos buscando sanar as causas. Ah, é porque tal nação tem tal história.
Mas será que se surgisse um homem que de fato revelasse seu coração e reconhecesse: não, o meu coração pode ser diferente. O meu coração não precisa corresponder. Será que muitos dos conflitos que nós vemos na história da humanidade não seriam resolvidos de uma outra maneira? Será que o seu conflito com a sua esposa não seria resolvido de uma outra maneira se você simplesmente olhasse para o seu coração, ao invés de ficar julgando a atitude da sua esposa? Ao invés de você ficar julgando a atitude do seu esposo, você olhasse para o seu coração e falasse: há um Deus totem aqui em mim que me impede de perdoar, que me impede de pedir perdão. Será que você pode olhar para a vida dos seus pais e chegar à conclusão: há um Deus dentro de mim, chamado soberba, que me impede de me sujeitar aos meus pais e reconhecer que eles têm toda a razão, que eles querem o melhor para mim? Imagina se cada um de nós chegasse à consciência de que a idolatria é a mãe de todos os pecados. A gente olha para o passado, para a história de Israel e vê nisso assim uma perspectiva quase que mitológica. Mas não, igreja. A palavra de Deus, ela é absolutamente prática e há nela a resposta para todas as nossas doenças de ordem psicológica. Se nós formos de fato honestos conosco. Eu queria citar para vocês a história de uma senhora que tem um significado muito importante. Essa mulher se chama Raquel. Ela está lá citada mais incisivamente a partir do capítulo 29 de Gênesis. Essa distinta senhora, o que eu vou trazer para vocês necessitaria de uma leitura um pouco mais longa, então eu deveria citar pelo menos uns 4 capítulos, então nós não teríamos tempo para isso. Então eu vou fazer um resumo. Ela é uma mulher alvo do olhar de um homem chamado Jacó, um dos patriarcas. E de cara, Jacó se apaixona por Raquel. E desde o princípio, lá em Gênesis 27, Raquel já deixa muito claro que há um Deus governando dentro dela. Raquel muito provavelmente não sabia distinguir assim os seus limites. Muito provavelmente fosse uma moça muito mimada, porque afinal de contas era uma moça muito bonita, inclusive mais bonita que sua irmã mais velha, Lia. Então era uma mulher tomada pela vaidade e pelo mimo. E o mimo, igreja, é a coisa que mais fatalmente destrói a vida dos nossos filhos. Não estou falando que nós não precisamos ser carinhosos com os nossos filhos. Tenho aqui Pitágoras, Ivone, Francisca, William, Gustavo, desculpa, Rodrigo, desculpa, é a idade. Nós temos pais aqui, e os mais novos já conhecem muito bem essa realidade, tanto eles quanto suas esposas, mas principalmente Ivone, Pitágoras e William. Eles podem dar sim uma aula de formação em PhD, no quanto o mimo pode formar ídolos no coração dos nossos filhos. Não por causa do mimo apenas, mas por conta daquilo que naturalmente o homem já carrega no seu coração. O mimo é só o ambiente apropriado para deflagrar uma desgraça na vida dos nossos filhos. E o nosso papel como pais é conter esse ambiente, é não permitir que o ambiente se torne propício para que esses ídolos cresçam no coração dos nossos filhos, porque pode chegar inclusive no lugar onde Raquel esteve. Raquel não podia admitir que em algum momento Lia ganhasse alguma proeminência. Por conta da malandragem de Labão, pai de Lia e de Raquel, a fim de manipular a situação, porque no judaísmo
naquela época, não só no judaísmo, a filha mais velha não podia casar depois da mais nova. E ele não queria ficar feio com a sociedade. Então ele gera lá uma situação, enche a cara de Jacó, mete Lia na história. E Raquel, na sua vaidade, fica muito mal. Porém, quando ela percebe uma resposta da parte de Jacó, não, que eu vou ficar com a sua irmã, mas vou trabalhar mais 7 anos para o seu pai, mas eu vou trazer você comigo. Isso acalma Raquel. E aí passam-se esses 7 anos, e Raquel se casa com Jacó. Mas acontece que nesse período, Lia dá 6 filhos a Jacó. E agora o amor do marido já não era mais o suficiente. E ela faz uma afirmação que deixa claro o quanto nós estamos carregados de ídolos na nossa alma. Quem aqui nunca disse, se Deus não fizer isso, eu vou morrer. Se Deus não me der isso, acabou a minha vida. E é a afirmação que Lia faz. Dê-me filhos, senão eu vou morrer. Ela chega a cobrar do marido, bora meu irmão. Como se o problema fosse com ele. Mas a grande verdade é que a estéril da história é Raquel. E o ídolo no coração, igreja, nos faz sermos cruéis a esse ponto. De cobrarmos das pessoas aquilo que eu deveria ter. Aquilo que eu deveria fazer. A responsabilidade é sempre do outro. A responsabilidade é sempre do outro. O pecado é sempre do outro. A falha é sempre do outro. Porque eu tenho um Deus dentro de mim chamado ego, que não reconhece suas falhas, que não reconhece seu pecado, que não se arrepende, que não se dobra, que não se curva, que não perdoa, que não se arrepende. E vivemos a alma como uma prateleira de um centro espírita. Quem já entrou no centro de macumba aqui? É daquele jeito o nosso coração, cheio de falsos ídolos, cada um com um nome e um motivo e uma causa. É como eu disse a princípio, o panteão hindu se abre no coração da pessoa, um Deus para cada causa, uma ilusão para cada motivo. E transformamos o cristianismo na mesma coisa. Operamos nossa fé tentando fazer com que ela tenha a mesma operação, a mesma utilidade. É como eu tenho dito das outras vezes, uma fé que está cercada de manipulação, egocentrismo e utilitarismo. É assim que nós vivemos o cristianismo. Uma religião criada para alimentar falsos ídolos. Uma religião criada para alimentar as desgraças que eu carrego dentro de mim. Uso o cristianismo, uso a minha fé, uso Deus para satisfazer uma mente corrupta. Para satisfazer a constante exigência do mundo. Para corresponder à forma como o mundo funciona. O mundo agora, esse que cria um ambiente fora, achou uma possibilidade de ser atraído para dentro de mim, e agora o mundo me domina. A forma como o mundo pensa é a forma como eu penso. E agora talvez os valores absolutos do Evangelho, talvez seja fruto da imaginação fértil do pastor. Como se o homem tivesse tal capacidade. O homem pode criar falsos deuses, mas em momento algum Deus foi criado pelo homem. O Deus verdadeiro, em hipótese alguma. O homem não teria tal imaginação. E Raquel, alimentada por esse ambiente, tomada por essa realidade externa, permitindo que seus deuses internos fossem alimentados, que sua vaidade fosse alimentada, que seus ciúmes fosse alimentado, que sua cobiça fosse alimentada, esses deuses numa prateleira vão ganhando
fora uma configuração. Porque a grande verdade, igreja, é que chega uma hora que o Deus fora, ele quer uma representação material fora. E é por isso que ela se manifesta num determinado momento, essa relação que muitas religiões aplicam, da relação que ela tem com uma imagem de gesso, com uma imagem de madeira. Porque agora ela precisa de um referencial físico. E a grande verdade é que nós fazemos a mesma coisa. Não é uma imagem de gesso. Não é uma imagem de madeira, mas pode ser o pastor. Ele tem que ter a resposta. Ele tem que satisfazer a vaidade do meu coração. Ele tem que responder. Ele tem que fazer a oração forte. Deixa eu falar uma coisa para você. A oração forte você vai achar no centro de macumba. Não existe oração forte. Sabe qual oração forte você pode fazer? Senhor, tu tens razão, eu me arrependo. Não há em homem nenhum esse poder, igreja. Isso é mentira. Olhem bem para mim. Homem nenhum carrega em si esse poder. Isso é mentira. Isso é manipulação religiosa. O máximo que um homem, como pastor, pode fazer para uma outra pessoa é: senta aqui, filho, vamos ler a palavra, vamos chorar junto, vamos pedir juntos. Porque o dia que um homem tiver esse poder, o papel de intermediação de Cristo para com o homem perde completamente o significado. Nenhum homem é intermediador. Só há um intermediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo de Nazaré. Se você se relaciona com Ele, essa intermediação acontece. Fora isso, não transformem homens limitados, dotados de dores e de fragilidades, como se eles pudessem ser a resposta para a sua crise existencial. Eu posso cooperar, e muitos outros homens cooperaram na história, mas não idolatre homens, porque essa medida de idolatria, ela é tão destrutiva contra aquela que as outras religiões praticam. Aí o fato de a gente mudar o alvo da idolatria, o fato de a gente mudar o nosso sentimento, porque se trata de uma pessoa humana, não torna essa medida de idolatria tão destrutiva quanto qualquer outra. Sabe por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque nós temos hoje denominações e templos lotados de pessoas que não estão lá para adorar a Deus, que estão lá para adorar homens, que estão lá para adorar uma imagem. Não uma imagem, mas a imagem, aquela televisiva. Aquela imagem do ícone, da referência, no que diz respeito a um homem que construiu em torno de si, em torno de holofotes e muitas palmas, uma falsa imagem. Um homem que não reconhece os seus limites, carrega dentro de si um falso Deus. E o maior mal da igreja é o homem-dom. Deixa eu te falar uma coisa: o seu dom pode ser alvo de idolatria. Nenhum homem que carrega em si um dom pode transformar esse dom em alvo de idolatria. Você acha realmente que 100% daquelas pessoas que vão no Valdomiro, eu falo o nome mesmo, que se quer me prender, me prenda, são dois pilantras, não representam o reino de Deus, são dois fraudulentos, mentirosos, corruptos, feiticeiros? Valdomiro e Edir Macedo são isso que eles são. Alvo de condenação, não minha, mas do próprio Deus. Você acha que 100% das pessoas que estão lá buscando a Deus? Não, ela está buscando satisfazer o ídolo do seu coração. Ainda que esse ídolo seja ser curado de um câncer. Eu não estou falando que Deus não possa fazer, igreja. Agora, a motivação do meu coração e nem do seu pode ser essa. Porque quando a motivação é essa, você está idolatrando o seu câncer. Você está idolatrando o seu problema.
A palavra nos aconselha para quando chegarmos diante de Deus em súplicas, em prece e em humilhação e não em exigência. A nossa posição diante de Deus é uma posição de total e absoluta humilhação. Ele é Deus. Ele é em absoluto Deus. Você consegue entender Deus? Esse sentimento precisa aplacar dentro de nós o apetite dos deuses que nós permitimos se formarem em nossos corações. Essa é a cura de toda crise de ordem emocional no coração e na mente de um homem e de uma mulher. Quando Deus está no lugar onde Ele precisa estar, meu irmão, você vai sofrer, vai, mas você vai saber exatamente o que fazer. Haverá paz no seu coração para olhar para a situação e falar assim: eu não estou dominado por nenhuma força estranha, eu não estou dominado por nenhuma exigência. Existe em mim domínio próprio. E domínio próprio é o reflexo da termologia reino de Deus. Não é porque eu me governo apenas, é porque Deus habitando dentro de mim me dá a justa medida daquilo que eu preciso para caminhar de maneira saudável, psicologicamente e emocionalmente. E Raquel estava perdida nisso, porque foi totalmente dominada por esse sentimento de que agora ela só seria feliz se ela tivesse um filho. A grande verdade é que depois que José nasce, ela logo morre no parto, quando ela tem um outro filho. Se eu não me engano é Benuni ou Benuí o nome do filho, não me lembro, deixa eu anotar, eu anotei aqui. É Benoni mesmo. E sabe o que significa Benoni? O filho da minha tristeza. Raquel era uma mulher tão dominada por esse ídolo que ela carregava, que o nome de José significava: estou esperando o próximo. Vocês entendem o quanto isso é destrutivo? Pode parecer assim, né, muito bonito, mas na verdade, igreja, até o desejo de ter um filho pode ser algo completamente destrutivo no coração de alguém. Porque o coração do homem não foi criado para satisfazer a sua própria vontade. O coração do homem foi feito para se alegrar em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Deus. Quando o homem entende que isso é o que vai gerar nele a substância para que ele caminhe de maneira saudável, não há perigos. Embora haja luta, embora haja desafio, embora haja a possibilidade de lidar com muralhas intransponíveis aparentemente. Mas quando ele entende que o lugar onde deveriam estar os falsos deuses, está o verdadeiro Deus, há equilíbrio. Há uma medida de equilíbrio. E Benoni é justamente o filho que nasce quando Raquel morre. Raquel morre no parto de Benoni. E aquilo que Raquel mais desejava, não foi Benoni, entendam bem, filhos não são sinônimo de maldição e nem de pecado. O pecado é uma coisa, o filho é outra coisa. Não é Benoni que mata Raquel, mas o sentimento de Raquel, de obsessão por ter filhos, para ter como competir com a irmã mais velha, mata Raquel. Vocês compreendem, igreja, o quanto essa nossa avidez pode nos destruir? Se eu não for rico, eu não vou ser feliz. Se eu não passar no concurso, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver esse carro desse ano, eu não vou ser feliz. Se eu não comprar esse apartamento, eu não vou ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa, se qualquer coisa fora de Deus for o sinônimo da sua felicidade, cuidado.
porque você está carregando dentro de si um ídolo. Eu não estou dizendo, igreja, que nós não possamos ter planos, mas qual é o espaço que isso ocupa na sua vida? Qual é o tempo que isso lhe rouba? O quanto isso dentro de você, de fato, não se tornou um ídolo que deixou você doente? Porque agora tudo na sua vida gira em torno disso. Eu não estou falando para que você não tenha foco, propósito. Agora o problema é quando nós transformamos coisas justas em alvo de idolatria. Eu acompanhei, por exemplo, o processo do Lucas. Quantas vezes eu vi o Lucas chorando? Cara, não passei. Vi o Lucas muitas vezes desanimado, mas nunca ouvi o Lucas desesperado. Vi tristeza, mas não vi desespero. Eu estou falando de você porque essa é a experiência mais recente. Eu acho que a gente precisa entender o quanto a gente pode ser saudável, igreja. Entendendo que isso começa numa relação genuína com Deus. Não é que porque a gente se relaciona com Deus, que o ambiente vai ser sempre apropriado. Deixa eu falar uma coisa para você, eu já falei isso uma outra vez. Deus, no seu poder, na sua soberania, Ele não faz com que todas as coisas estejam totalmente a seu favor. Há um momento da história da relação entre Deus e o homem, onde tudo está contra ele, onde ele é morto, afligido, cuspido, escarrado, espancado até a morte, e ele não abre, porque ele, inclusive lá, ele é um homem, como eu e você, sujeito às mesmas fraquezas que eu e você, e isso é o que é glorioso no Deus do qual nós cremos. Ele conhece exatamente onde o nosso coração está, porque um dia ele teve um. Ele não é um Deus como os outros deuses que não compartilham do sentimento humano. Ele não é um mito. Ele é real. Ele nos conhece, e é por isso que ele pode falar o quanto é enganoso o coração do homem. Eu queria que nós lêssemos em Hebreus. Hebreus 4:13 e daí até o 16. Sabe, igreja, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque cada desejo do nosso coração, julgado como necessários, como Eva fez com o fruto do conhecimento do bem e do mal, pode deflagrar a espoleta da cobiça, e aí sermos tomados completamente pela idolatria. É justo você ter um bom emprego? Meu irmão, é justo. É justo você ter um carro bom? É justo. É justo você ter uma casa digna? É justo. Mas até onde isso vai? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não combinei nada com o Adson, porque quem ia trazer a abertura da reunião não era nem ele, era a Denise. Quero que você entenda o que é de fato quando Deus decide falar com a gente. Até quando isso vai? Aquilo que a gente julga justo, igreja, será revelado no justo tempo. Hebreus 4. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos a quem devemos prestar contas. Tendo, portanto, um sumo sacerdote eminente
que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, permanecemos firmes na nossa profissão de fé. Tudo aquilo que nós tentamos mascarar de justo, se não estiver de fato no lugar onde precisa estar, sem tomar o lugar de Deus, pode nos matar como matou Raquel. Era justo que ela tivesse filhos? Era justo. Mas Deus não deu José para ela? Já não era o suficiente? A grande verdade é que o desejo de Raquel não era ter filhos, era competir com a irmã, era provar para a irmã, não era satisfazer seu esposo, porque Jacó amava José, foi o filho que ele mais amou. Será que isso que você chama de justo é justo mesmo? Ou isso é um ídolo no seu coração? Isso que você freneticamente deseja, parece que nunca vai acabar. Sabe o que é mais interessante, igreja? Vamos supor assim, um caso hipotético de alguém que... Eu particularmente, eu vou usar o meu exemplo. Antes de me converter, eu entrava num quarto com 4 mulheres, 50 gramas de cocaína e saía de lá depois de uma semana. Parecia que aquilo não ia acabar nunca. Enquanto eu quase tinha uma crise de overdose, eu não parava. Eu queria mais. Não, dessa vez foi 4, da próxima vez vai ser 6, dessa vez foi 50, da próxima vez vai ser 100. E não parava. Quando eu me converti, eu fumava 10 baseados por dia. Sabe, ninguém aqui, eu não sei que aqui, o Paulo já usou, o Soneca já usou, o Gustavo já usou. Sabe o que é 10 baseados num dia, igual cigarro, e não parava. E a gente pode dar N exemplos de quando está estabelecido um ídolo no nosso coração, do quanto ele vai nos consumir. Ele vai te matar. A nossa avidez é pelo pecado. E ele vai nos matar. Ele vai destruir nossas vidas. Ele vai destruir nossa família. Ele vai destruir os sonhos das nossas esposas. De terem um casamento por 40 anos. 67 anos de casado. Não, se nós alimentarmos os ídolos dos nossos corações, dando vazão aos nossos desejos, seguindo a medida, digamos assim, providencial, falsamente dada pela psicologia, de que se o homem não conter seus impulsos, ele terá uma crise. Nós vamos morrer e vamos matar nossos filhos. Nós vamos morrer e vamos matar nossas esposas de desgosto. E vamos nos matar. Nossos impulsos pecaminosos precisam sim ser contidos, e a justa medida para contê-los chama-se a cruz de Jesus. Jacó, pouco tempo antes de Raquel morrer, pega aqueles ídolos e enterram sobre uma árvore. E há no Monte Gólgota, igreja, uma árvore que foi plantada e regada com o sangue do Cordeiro. E é nessa árvore, igreja, chamada cruz, que nós precisamos enterrar os nossos ídolos. Porque é lá no Monte Gólgota, quando eu digo Jesus Cristo é o Senhor, e não há mais espaço no meu coração para nenhum ídolo, para nenhum outro Deus, além do Deus que me salvou por intermédio de sua entrega sacrificial. Como a Lala disse, o amor dele é um amor de entrega. Ele não entrega o que ele tem, ele entrega o que ele é. E é por isso que ele não permite disputar com nenhum outro Deus, seja a sua filosofia, seu posicionamento político, sua ambição, sua ganância.
desejo sexual descontrolado e pervertido, seu vício na pornografia, seu vício nas drogas. A coisa mais hipócrita que eu acho é um cara chegar aqui e falar: eu entreguei minha vida para Jesus, eu agora não uso mais droga, não fumo, não bebo. Hipocrisia. Na verdade, isso foi arrancado da sua vida, porque Deus destronou o falso Deus que você carregava aí dentro. Ele te libertou de fato. Não foi você que entregou nada para Ele. Porque se existe algo que precisa ser entregue para Ele, não são falsos deuses. É a nossa vida livre dos deuses que nós colocamos aqui dentro. Esse é meu papel. Isso não é obra do diabo. Isso é a minha incoerência. É a minha inconsequência. Ele é o sinete da beleza. Foi um dia. Você e eu somos a coroa da criação. A habitação do Deus vivo. E isso precisa fazer algum significado prático em nossas vidas, igreja. Prático. Eu preciso de fato descobrir o que isso significa. E é isso que um homem e uma mulher livre de fato, que entendeu a experiência do batismo, compreende quando se levanta daquele tanque, ou daquela aspersão de água na cara. Acabou. Não há mais nenhum outro Deus aqui dentro. E se houver algum em algum momento, ele será revelado e será arrancado para fora. Eu queria que nessa noite, você que acredita que ainda existe algum ídolo estranho aí dentro, viesse aqui à frente para que a gente pudesse orar por você.